Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês propriamente sobre chamado, sobre missão, sobre vocacionado. Porque Deus ele nos chamou e nos deu uma missão de cumprir um propósito que ele projetou na eternidade para que nós pudéssemos executar em seu nome e para a glória do seu nome. E para isto eu quero trazer aqui um personagem que se sentia incapaz de cumprir a missão que Deus havia comissionado a ele. E este personagem é Gideão, que está aqui no livro de Juízes, registrado no capítulo de número 6. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver tantos outros que se sentiam incapazes de cumprir o ministério que Deus havia otorgado a estes personagens. Por exemplo, Jeremias, quando Deus tem um encontro com ele e revela o seu chamado, Jeremias ele apresentou 1001 justificativas para não seguir o chamado de Deus. Porém, Deus o exortou e o fortaleceu, dando a ele palavra de sabedoria para que ele pudesse ir e cumprir o seu chamado dentro da nação de Israel, que era de exortar o povo, de confrontar o povo que estava vivendo o apogeu da apostasia na época, para que o povo voltasse o seu coração novamente para o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a palavra de Deus diz que Jeremias profetiza por 40 anos sobre a nação de Israel. E a palavra de Deus diz que Jeremias, o profeta do lamento, do pranto, das lágrimas, profetizava e não havia arrependimento. Pelo contrário, quanto mais ele profetizava, mais o povo se levantava contra ele. E quando nós observamos aqui a narrativa aqui de Juízes, que traz aqui o chamado de Gideão, que também a nação estava vivendo em um lugar de alienação de Deus, de apostasia. A palavra de Deus diz que Gideão apresenta também várias justificativas para não cumprir o propósito de Deus, e mesmo aceitando cumprir a missão que Deus havia o chamado, o convocado, Gideão está sempre pedindo a Deus um sinal para saber se de fato Deus estava com ele nesta missão. E eu quero ler aqui o livro de Juízes, capítulo de número 6, os versículos 11 ao versículo de número 14. Está escrito: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o cavalo que estava em Ofra, que pertencia ao abiarita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando. Aleluia, amém, glória a Deus. Então aqui estes versículos que eu acabei de ler traz aqui a narrativa do chamado de Gideão, em que Deus envia o anjo a Gideão, e Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uva, ou seja, então Gideão, por ser da tribo de Manassés, a palavra aqui de Deus traz a narrativa que ele era o menor da sua casa, ou seja, o mais novo da sua casa,
E segundo os estudiosos da palavra de Deus, acredita-se que Gideão se sentia também o menor, o mais pobre da sua casa. E a palavra de Deus diz que Gideão ele apresenta 1001 justificativa para não cumprir o chamado que Deus estava comissionando a ele, revelando a ele que tinha para a vida dele, que era de ser o libertador de Israel do domínio dos medianitas. E a palavra de Deus diz que quando Gideão está aqui malhando trigo no tanque de espremer uvas, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor foi até Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Porque quando Deus envia seu anjo e dá esta palavra a Gideão em que o Senhor estava com ele, Gideão se vira para o anjo e diz para o anjo o seguinte, está escrito: Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, mediante o seu anjo, a Gideão, dizendo que Deus estava com ele, chamando ele de homem valente, a palavra de Deus diz que Gideão ignorou esta palavra de ânimo que Deus havia dado a ele. E Gideão questionou a Deus, responsabilizando a Deus por tudo que havia acontecido com Israel. Porém, quando nós observamos o contexto desse texto, a palavra de Deus traz aqui a narrativa que após a morte de Josué, entra aqui e a morte também daquela nação, daquele povo da época de Josué. A próxima geração que veio não conhecia Deus, não conhecia os feitos e as maravilhas que Deus havia feito no passado. Por isto o povo se desvia do caminho do Senhor. E Deus começa a se irar com isto e a entregar o povo nas mãos dos inimigos. Porém, quando Deus entregava o povo nas mãos dos inimigos das nações estrangeiras, o povo se voltava para Deus, clamava a Deus, e Deus levantava juízes para livrar o povo de Israel. Porém, a Bíblia diz que quando o povo de Israel se via livre do domínio, da opressão dos inimigos, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor tornava a entregá-lo novamente nas mãos dos inimigos. E quando nós chegamos no capítulo 5, a palavra de Deus diz que o povo estava debaixo do domínio do rei Jabim de Canaã e do seu general Cícera. E a palavra de Deus diz que o povo clamou a Deus, e Deus, que mediante a Débora julgava a nação de Israel, a palavra de Deus diz que essa Débora convoca este Baraque para que ele fosse e libertasse o povo do domínio deste rei. Porém, a palavra de Deus diz que Baraque disse: se tu não for, eu também não irei. E a palavra de Deus diz que Débora diz para esse Baraque: se eu for, a honra não será tua, mas será de uma mulher. E quando ela faz essa citação, ela está se referindo a Jael, mulher de Hebe, que logo mais ao confronto que teve de Israel com Jabim e Cícera, quando Cícera foge de Baraque e do exército de Israel, do povo de Israel que estava reunido combatendo contra os inimigos de Israel, a palavra de Deus diz que esse Cícera, ele se esconde, foge, se esconde dentro da tenda de Jael. E quando ele está ali, ele pede água, ela lhe dá leite, e quando ele está ali cansado, descansando, ela pega uma estaca e enfia na têmpora dele, e acabou matando. Quando Baraque foi procurando, ela chama Baraque, mostra para Baraque que ela havia
matado Cícera. E aqui se cumpre o que a profetisa Débora havia falado, que a honra não seria de Baraque, mas sim de uma mulher. E a palavra de Deus diz que ali os inimigos de Israel novamente foi sobrepujado, sobrejugado por Deus mediante a Débora e Baraque. E a palavra de Deus diz que eles tiveram 40 anos de paz. Porém, quando passa o domínio de Débora e Baraque, o povo se desvia novamente, se entregando à idolatria, à desobediência a Deus, e por isso Deus novamente entrega eles ao domínio dos medianitas e dos amalequitas, e este povo de Israel foi tão oprimido sobre o domínio deste povo. E a palavra de Deus diz que eles estavam tão desesperados que eles pegavam as suas colheitas e escondiam em cavernas. E este povo foi sendo reduzido a fragmentos, ficando bastante pobre, quando ele se levanta e clama ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus levanta um profeta e exorta eles, demonstrando para eles que tudo o que estava acontecendo não era responsabilidade de Deus, no sentido que Deus estava sendo severo sobre ele, sendo que eles eram inocentes. Não, o profeta exorta que tudo isto estava acontecendo pela desobediência do povo, por eles estar adorando deuses estranhos. E a palavra de Deus diz que depois que Deus exorta o povo, mediante o profeta anônimo, que não cita o nome, a palavra de Deus diz que é quando o anjo vai até Gideão no tanque de espremer uvas, e Gideão está aqui malhando trigo no tanque de espremer uva, porque Gideão aqui ele foi estrategista, porque se ele estivesse no local natural de malhar o trigo, os inimigos que eram os medianitas, os amalequitas, veria e acabaria saqueando Gideão. Porém, Gideão teve uma estratégia de ir ao tanque de espremer uva para fazer o que ele estava no seu coração, que era de malhar o seu trigo para poder esconder. E a palavra de Deus diz que quando Gideão está ali, o anjo do Senhor aparece. Se não vejamos, então o anjo do Senhor veio e se sentou-se sobre o cavalo que estava em Ofra, que pertencia ao Abiarita Joás, seu filho. Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos medianitas. Então, a palavra de Deus diz que o anjo veio e se senta ali, e quando Gideão está ali fazendo este trabalho, o anjo fala com ele da seguinte maneira: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. E aqui Gideão, ele ignora esta palavra de edificação, de consolo, e Gideão questiona a Deus por que Deus havia abandonado a ele, que tudo o que estava acontecendo era por culpa de Deus, porque Deus havia o abandonado. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, mesmo diante dessa incredulidade de Gideão, desta fraqueza de Gideão, de medir a presença de Deus a partir das circunstâncias, a palavra de Deus diz que Deus dá uma palavra a Gideão: vai-te nesta tua força e livra o teu povo. E a palavra de Deus diz que Gideão pede um sinal a Deus, que se de fato era o Senhor, que ele permitisse que ele oferecesse um sacrifício, uma oferta ao Senhor. E o anjo dá ordem a ele: vai, e que eu estaria aqui aguardando. E a palavra de Deus diz que Gideão foi, preparou a oferta, quando trouxe, colocou diante do anjo, o anjo estende o seu cajado, e a palavra de Deus diz que, a palavra do Senhor diz que quando ele toca o cajado, o sacrifício, a oferta é consumida, e o anjo sumiu. E a palavra de Deus diz que Gideão temeu nesta hora, dizendo: ai de mim, que vi o anjo do Senhor face a face. E aí Deus fala diretamente com Gideão: não temas, porque não morrerás. E Gideão, nesta hora, ele recebe a revelação, e ele edificou ali um altar, e
ao Senhor, e a palavra de Deus diz que Gideão chamou o Senhor é paz, que o Senhor era paz, porque embora ele tivesse recebido a revelação, visto o anjo do Senhor face a face, ele estava sendo poupado, ele estava sendo ali preservado em vida e não morreria. E ele dá o nome do Senhor, o Senhor é paz. Porque quando é no momento da fraqueza, é no momento da escassez, que mesmo diante de um cenário de erros que nós cometemos, é que Deus nos perdoa e é que Deus nos dá grande revelação, como no caso de Gideão. Mas quando Deus ele aparece a Gideão mediante ao seu anjo, revela a Gideão, chamado de Gideão, Gideão se sente incapaz e ele diz que ele era o menor da sua casa e a sua família era a menor de Manassés. A palavra de Deus diz que Deus derrama graça sobre ele, Deus derrama benevolência, Deus foi plácido, Deus foi complacente, misericordioso para com Gideão. E a palavra de Deus diz que Deus fortalece Gideão, envia Gideão para o chamado. E a palavra de Deus diz que após Deus revelar o seu propósito, o seu chamado para Gideão, a palavra de Deus diz que Gideão oferece o sacrifício, mas depois que Deus recebe o sacrifício, poupando Gideão, a palavra de Deus diz que Deus cobra de Gideão um posicionamento, de deixar para trás a idolatria para cumprir o propósito de Deus. E Deus dá uma ordem a Gideão, que ele deveria derrubar o altar de Baal e o poste de Ázera e pegar o segundo novilho do seu pai de 7 anos e oferecer em sacrifício ao Senhor sobre o altar que ele tornaria a levantar ao Senhor. E aqui tem uma mensagem para nossos dias, que se eu e você queremos de fato cumprir o chamado e os propósitos de Deus, nós precisamos abrir mão da frieza do tradicionalismo, nós precisamos abrir mão da prostituição, do adultério, do pecado que nos assedia e que nos impede de cumprir o chamado de Deus, abrir mão de tudo isto para que nós estejamos aptos para sair deste estado de pecaminosidade, de desobediência a Deus, para um estado de obediência, para um estado de alinhado com a vontade de Deus, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. E a palavra aqui diz claramente que Deus cobra de Gideão um posicionamento, vai e acaba com a idolatria. E a palavra de Deus diz que logo após Gideão ter cumprido a ordem que Deus havia dado a ele e cobrado a ele esse posicionamento, Gideão sentiu medo, não fez durante o dia, mas na madrugada ele foi e executou aquilo que Deus havia comissionado a ele. E a palavra de Deus diz que de madrugada os adoradores de Baal, que era o povo de Israel que estava desviado, adorando esses ídolos imprestáveis, inúteis, que não servem para nada, senão para nos afastar do Senhor. E a palavra de Deus diz que estes homens sondaram para saber quem foi que havia derrubado o altar de Baal e o poste de Ázera, e descobriram que foi Gideão. E eles queriam matar Gideão. E a palavra de Deus diz que quando eles tentavam executar este intento de mal contra Gideão, a palavra de Deus diz que Joás, pai de Gideão, se levanta e impede com as seguintes palavras, que se alguém se levantasse contra Gideão, estaria morto ao amanhecer. E estes homens, como viram que não conseguiram executar o seu intento de maldade, eles deram um nome a Gideão, Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. Porém, Baal, que era somente um ídolo e não tinha poder algum de fazer nada contra Gideão, não aconteceu nada com Gideão. Então, nesta narrativa aqui, nós aplicamos aqui da seguinte maneira, que mesmo diante do chamado de Deus na vida de Gideão, Gideão encontrou
empecilho daqueles que deveriam ser apoiadores do ministério de Gideão, foram os que se levantaram contra Gideão, querendo matar por causa de quê? De idolatria. E da mesma forma, no tempo que nós vivemos, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas que muitas das vezes nós vemos cara, mas não vemos coração. E são essas pessoas que são âncoras, que nos puxa para trás e que nos impede de prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos ter discernimento para que nós não venhamos nos deixar levar por estas pessoas que são idólatras e que estão somente preocupadas com seus próprios interesses. E quando Deus levanta pessoa vocacionada, comissionada para um propósito, o que é que elas fazem? Ela se levanta contra para tentar impedir este ungido de cumprir o propósito de Deus. Então, como nós devemos agir diante destas atitudes destas pessoas? Primeiro, nós precisamos perdoá-la, nós precisamos amá-la e orar por estas pessoas, porque a palavra de Deus diz em Mateus, no Sermão da Montanha, o próprio Cristo ensinando que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, porque estas pessoas estão no estado, ainda que sejam pessoas religiosas, elas estão no lugar de cegueira espiritual. Porque o fato de alguém estar dentro da casa de Deus não quer dizer que esta pessoa já foi iluminada pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho de Deus. Então nós precisamos ser plácido com essas pessoas e complacente e misericordioso, orando, porque estas pessoas, elas, embora estejam se levantando contra nós, nós precisamos ter um olhar espiritual, que quem está por trás dela é o próprio diabo, o próprio Satanás. E nós precisamos ter discernimento para entender e compreender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade. Porque quando nós observamos aqui a vida de Gideão, a palavra de Deus em nenhum momento demonstra aqui nesse texto que Gideão foi confrontar estas pessoas adoradores de Baal para matá-lo, para fazer mal também contra elas ou para se defender. Não, Gideão não fez nada disso, porque Gideão sabia que aquele que o chamou era aquele que o defendia. E quando eu e você temos esta convicção dentro de nós, nós entendemos que quem nos defende, quem nos justifica, não é as nossas próprias palavras, é aquele que está conosco. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então, quando Gideão, ele destrói o altar de Baal, os adoradores de Baal se levantam para tentar matá-lo e não conseguem, porque Deus, mediante a Joás, pai de Gideão, não permitiu. A palavra de Deus diz que, após isso, os medianitas e os amalequitas se reuniram para combater Gideão com o povo de Israel. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apoderou, diga, se apoderou de Gideão. E Gideão toca a trombeta e reúne 32 mil homens com ele. E a palavra de Deus diz que Gideão, mesmo tendo sinais, testificação de que Deus estava com ele, Gideão ainda sentia temeroso, e Gideão pede sinais a Deus. E a palavra de Deus diz que Gideão pede o sinal: ó Senhor, eu peço a ti que me permita mais um sinal. E a palavra de Deus diz que Deus concede o sinal a Gideão. Se não, vejamos. Então Gideão disse a Deus: se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometeste, atenta para isto, porém uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar somente a lã e todo o chão em volta estiver seco, então saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Ao levantar de madrugada, no dia seguinte, ele torceu a lã e espremeu dela o orvalho, que encheu uma tigela. Mas Gideão disse:
a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se eu te fizer mais um pedido, permite que eu faça só mais um teste. Com a lã, peço-te que somente a lã fique seca e que o chão em volta se molhe como com o orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca e o chão em volta estava molhado com o orvalho. E o primeiro sinal que Deus deu a Gideão é que a lã ficaria molhada e o chão enxuto. E o segundo, que o chão ficaria molhado e a lã enxuta. E ele tira uma tigela de água da lã na primeira vez. Então Deus concede a Gideão um sinal, mostrando para Gideão que ele era um vocacionado, que ele era um escolhido para libertar o povo de Israel do domínio dos medianitas. Mesmo diante desta fraqueza que Gideão demonstra na sua fé, Deus agiu com misericórdia, porque quando Deus nos olha, Ele se compadece, Ele acrescenta a fé à nossa fé, para que nós venhamos crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E Deus concedeu a Gideão o pedido. Porém, quando Gideão está reunido de frente para o exército medianita e os amalequitas e o povo do leste, que se juntou uma numerosa multidão como gafanhoto, a palavra de Deus diz que Deus sonda o coração de Gideão. E quando Deus sonda o coração de Gideão, a Bíblia não fala aqui, mas é uma interpretação, uma conjectura minha. Eu entendo que Deus viu que Gideão estava colocando a sua confiança no exército de 32 mil homens. Porém, Deus dá uma ordem a Gideão para que ele dissesse para o exército que todos que fossem covarde voltassem para a sua terra. E a palavra de Deus diz que nesta primeira retirada foi 22 mil homens que voltaram para a sua terra. E a palavra de Deus diz que fica com Gideão 10 mil. Porém, a palavra de Deus diz que Deus, mais uma vez, fala a Gideão que havia muita gente e que se Deus desse livramento por meio desta muitas pessoas, muitos homens, eles pensariam que a força, o livramento veio somente por meio deles. E aí Deus diz: faz com que o povo desça ao riacho, se não vejamos. O Senhor disse aí também a Gideão: ainda são muitos, faze-os descer à beira da água, e ali separarei os que ficarão contigo, e se eu disser, este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser, este não irá contigo, ele não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber colocarás do outro lado. E os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o restante do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, com estes 300 homens que lamberam a água. Mas quanto ao resto do povo, volte e cada um ao seu lugar. Então Deus faz separação. E aqueles que se ajoelharam para beber foi 9.700. E Deus dá ordem a Gideão que dispensasse estes homens, porque o livramento viria somente por meio de 300, para que eles não colocassem a fé em si mesmo, para que eles não pensassem, como o próprio Deus diz, para que eles não pensassem que o livramento foi por meio deles. Então Deus manda Gideão dispensar 22 mil, depois 9.700 e fica somente 300 homens, para que Deus desse o livramento por meio destes. Porque Deus, com muito ou com pouco, Ele é Deus. Ele faz porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, meu amado e minha amada, se você é uma vocacionada por Deus, se você é uma chamada
se você é um chamado, e você olha para a sua limitação e você acha que Deus não pode fazer por meio de você, tire esta mentalidade da sua vida, da sua mente, porque Deus, Ele chama e Ele mesmo capacita. Deus não chama os capacitados, Deus chama aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que se acham. Porque, embora nós somos limitados, apesar das nossas limitações, Ele faz através de nós. Ele trabalha em nós para, somente depois de trabalhar em nós, Ele fazer e Ele trabalhar através de nós. Porque a Bíblia diz que Deus chama as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Então nós precisamos tirar os olhos das nossas limitações e colocar os olhos neste Deus que é poderoso, que capacita os seus escolhidos. Então não se acanhe, não se ache incapaz. Olhe para este Deus que te capacita para executar a sua vontade segundo o beneplácito da sua vontade. Então olhe para este Deus, tire os olhos das suas fraquezas, das suas limitações e eleve os seus olhos para além dos montes, de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Ele te capacitará. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele quem nos capacita para cumprir os seus propósitos. Eu me lembro que quando eu estava no mundo e o Senhor me chamou, quando eu falo no mundo, estou falando do sistema deste mundo, do pecado, uma vida de pecaminosidade. E Deus começou a falar o meu coração, ministrando o meu coração diretamente e por meio de pessoa. O Senhor começou a me revelar que Ele tinha algo para a minha vida. E eu olhava para a minha vida, para as minhas limitações, e eu me achava incapaz. Mas Deus tem trabalhado isto em mim, porque embora eu seja incapaz de cumprir um chamado sobrenatural de Deus, o Senhor me dotou de dons espirituais que nos capacita para cumprir o seu chamado, o seu propósito. E quando Deus começa a se revelar para mim, a revelar o seu chamado para mim, o Senhor também começou a me dar palavra, e o Senhor me deu dons, como eu já falei, o Senhor me deu o ministério da palavra, e eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e eu creio que mediante estas mensagens o Senhor alcançará milhares de pessoas para o louvor da sua glória, porque é Ele que faz. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6, salvo engano, a palavra de Deus diz que um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, nós precisamos tirar os olhos da nossa limitação, da nossa incapacidade e olhar para este Deus que é capaz e que é todo poderoso para nos capacitar para cumprir o seu chamado, como na vida de Gideão. Gideão, quando o anjo se apresenta para ele e Deus dá a palavra para ele, que ele era o escolhido para liderar o povo de Israel, ser juiz de Israel e libertar o povo do domínio dos medianitas e amalequitas e do povo do leste, a palavra de Deus diz que Gideão, ele começa a trazer desculpa. Gideão perguntou-lhe: meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor olhou para esta conversa, estas palavras de Gideão e lhe respondeu. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo e tu derrotarás os medianitas como se fosse um só homem. Então Deus é quem nos capacita. Gideão se sentia pequeno e ele era pequeno, mas Deus disse: eu estarei contigo. E tu derrotarás os medianitas como se fosse um só homem. Porque Gideão olhava para si e via somente as suas fraquezas e as suas limitações. Mas Deus olhava para Gideão e via Gideão como um homem valente, um homem que tinha estratégia. Porque quando Gideão está ali malhando trigo no tanque de espremer uvas, a palavra não traz esse entendimento, mas aqui é uma conjectura, uma interpretação. Mas Deus olhava para Gideão e via um guerreiro que podia ser um instrumento nas suas mãos para livrar o seu povo do domínio medianita.
Então, não se acanhe, não fique preso às suas limitações. Tire os olhos das suas limitações e olhe para Deus. Porque é Ele quem nos capacita para cumprir o seu ministério, o seu chamado. Então, se você foi chamado como um ministro de louvor, Deus te capacitará com unção, porque a unção de Deus é capacitação, nos capacita. Se você foi chamado para o episcopato, você será capacitado com dons espirituais pelo Espírito Santo de Deus para cumprir o chamado de Deus. Se você foi chamado para o ministério do Poimene, que é o ministério pastoral, não te preocupe, somente se coloque na posição, porque Deus cumprirá toda a palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Ele cumprirá, aleluia. Glória a Deus, porque quem capacita é o Senhor. Oh, Ramandarabrachuri cantarábias. Quem nos capacita é Ele, porque Ele é santo e Ele possui todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então somente se entregue sem reserva na presença do Senhor, ao chamado do Senhor, porque o Senhor te levará a cumprir coisas que você vai ficar pasmo com aquilo que Deus fará em você e através de você, porque grande é a obra que o Senhor tem na sua vida. Então o que você precisa é se posicionar na posição. Se você ainda não tem uma aliança com Deus, você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus para que Ele cumpra em você e através de você o propósito que Ele já ordenou e que Ele já projetou na eternidade segundo a sua presciência. Então entregue a teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Então somente entrega a tua vida ao Senhor. Gideão entregou a sua vida ao Senhor. Gideão, mesmo nas suas fraquezas, agindo com fraqueza, mas ele se colocou na posição e Deus começou a fazer na vida de Gideão e através da vida de Gideão. Porque quando Deus manda Gideão dispensar os 22 mil homens e os 9.700, Gideão ainda estava temeroso. Porém, a palavra de Deus diz que o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, com estes 300 homens que lamberam a água, mas quanto ao resto do povo, volte cada um para o seu lugar. Gideão enviou todos os outros homens de Israel para as suas tendas, mas reteve os 300 que ficaram com as provisões e as trombetas do povo. O acampamento dos medianitas estava abaixo deles no vale. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entregarei nas tuas mãos. Mas se tens medo de descer, leva contigo teu servo Purá ao acampamento e ouve o que diz, assim as tuas mãos serão fortalecidas para atacar o acampamento. Então ele e o seu servo Purá desceram até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os medianitas e os amalequitas e todos os outros povos do leste cobriam o vale como uma multidão de gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis, como areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Eu tive um sonho em que um pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento dos medianitas, e quando chegou a uma tenda, bateu nela e a derrubou. A tenda virou de cima para baixo e ficou estendida por terra. Quando seu companheiro ouviu isto, respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele os medianitas e todo este povo. E a palavra de Deus diz que quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou. E em seguida voltou ao acampamento de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos medianitas nas nossas mãos. Então, não espere como Gideão vê o milagre revelado diante dele em forma de sonho.
Adore a Deus antes. Porque o texto diz que Gideão ainda estava com medo. Deus dá uma palavra a ele: vai até o acampamento, para que você veja o que te mostrarei lá, e as tuas mãos serão fortalecidas. E ele foi e recebeu a confirmação que Deus o livraria, o seu povo, do domínio dos medianitas e dos demais povos, pela mão de Gideão e 300 homens. E a palavra de Deus diz que ele vai e Deus confirma. E aqui Gideão se prostra e adora. Então não deixe para adorar quando você vê o milagre. Quando o milagre estiver na iminência de acontecer. Adore antes, porque grande é o propósito de Deus para a sua vida. O milagre irá acontecer. O chamado se cumprirá, porque não depende das nossas forças, dos nossos méritos. Porque os méritos é de Deus, é de Cristo. Porque o Evangelho tem um único propósito de centralizar a cristologia. Jesus como centro, o cerne do Evangelho, o cerne do escopo, do bojo da vontade de Deus. E você, por ser um chamado, por ser um vocacionado, como Gideão, é para simplesmente engrandecer e enaltecer aquele que morreu sim, mas que ressuscitou e agora está vivo para todos sempre. A palavra de Deus diz que Gideão foi fortalecido. Deus deu a vitória a Gideão, porque Deus entregou a Gideão os seus inimigos nas suas mãos, e ele comeu como pão, e os inimigos foi derrotado, e Gideão aplicou toda aquela revelação à sua fé, e a sua fé foi fortalecida, e ele viveu o milagre do livramento de Deus ao seu povo, mediante a sua vida e 300 homens. Se não, vejamos o que a Bíblia diz: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a trombeta, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento, e gritai pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento no princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros que tinha nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, segurando com a mão esquerda a tocha e com a direita a trombeta, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Gideão aqui agiu com estratégia. Gideão se dividiu em 3 grupos de 100. E a palavra de Deus diz que ele dá a cada um a instrução, que quando ele tocasse a trombeta, eles deveriam tocar também e quebrar o vaso que tinha as lanternas dentro deste vaso. E a Bíblia diz que neste momento Deus envia uma confusão no meio do acampamento dos medianitas, dos amalequitas e dos povos do leste, e eles começaram a guerrear entre si, e ali o inimigo foi reduzido a nada, porque quando Deus levanta alguém, comissiona alguém para uma obra, o inferno precisa recuar, o inferno precisa bater em retirada, porque o Deus que nos chama é o mesmo que nos capacita para cumprir o seu propósito, como na vida de Gideão. Quando eles tocaram a trombeta e quebraram o vaso, Deus envia uma confusão entre os seus inimigos, e eles começam a atacar a si mesmos e a fugir. E neste momento a vitória foi entregue nas mãos de Gideão, e ele cumpriu o propósito que Deus havia comissionado a ele. Claro que aqui o texto, a história, aqui a narrativa de Gideão tem muito mais detalhes para ser explanado, explicado e aplicado nas nossas vidas, mas eu quero me deter até aqui, e o meu objetivo é animar você a permanecer firme em Deus, porque as promessas que ele lhe fez vai se cumprir, porque como diz no livro de Josué, que nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas palavras caíram por terra, todas se cumpriu e estão se cumprindo e se cumprirá plenamente, cabalmente, explicitamente, para o louvor da glória do Senhor. Então você, minha irmã e meu irmão, que é vocacionado, comissionado por Deus para o ministério, descansa
Faça a sua parte, porque Deus fará dele, porque ele chama e ele capacita e ele cumpre os seus propósitos. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento, ó Pai, de comunhão com meus irmãos, obrigado pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu chamado. Ó Deus, obrigado porque nós não somos capazes, mas o Senhor nos capacita para viver de glória em glória, sendo transformado na mesma imagem que vem do Senhor, para viver o teu chamado, a tua chamada nas nossas vidas, porque Filipenses 1,6 diz, estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá completar até o dia de Cristo. Ó Pai, eu creio nesta palavra, eu creio na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ó Senhor Deus, fortalece os meus irmãos, fortalece agora para o louvor da tua glória, receba ânimo do céu, porque o Senhor está tocando na sua vida, está tocando em você, está revigorando as tuas forças física, emocional e espiritual, porque este deserto que você está passando, esta prova que você está passando, é para te dar estrutura para que você possa navegar em grandes ondas, nas águas profundas do Espírito Santo. Então somente creia e espere, porque Deus cumprirá em você todo o seu propósito para o louvor da glória dele em Cristo Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um like e comente, compartilhe para outros, que você sabe que tem um chamado, que está no deserto, que está esperando no Senhor, e para que ele seja animado e receba refrigério do alto, porque eu não vim trazer uma palavra motivacional, mas eu vim trazer ânimo do alto para você, para que você permaneça na posição, porque Deus cumprirá em você tudo aquilo que ele já te prometeu, tanto na sua palavra Logos e na palavra Rema que você já recebeu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.